Hoje, 8 de abril de 2025, e havendo nome legal, declaro aberta esta sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Na ordem administrativa, e quero dizer que estou presidindo em substituição, em razão das férias do desembargador, nosso colega Cláudio Santos. Na verdade, eu já presidi esta Câmara por 2 outras vezes. Tá bom já, não é? Na ordem administrativa, eu proponho o voto de boas-vindas ao doutor Herbert, que mais uma vez está conosco e acompanha a sessão, né? Congratulações à senhora desembargadora Sandra Delali pela passagem do seu natalício, ocorrido no dia 6 próximo passado. E também ao excelentíssimo Olavo de Souza Roque, esposo da nossa colega desembargadora Berenice Capuchu, que ocorreu no dia último, 4 de abril. Quero comunicar que não serão julgados os processos com ampliação de quórum e aqueles com vinculação de desembargador Cláudio Santos, bem como os processos de sua relatoria. Estarão adiados para a próxima sessão do dia 15/4, se for o caso. Ainda que os processos relacionados na pauta do número 1 a 9, no caso, não serão julgados pela vinculação do desembargador Cláudio Santos. Então, vamos aos 2, né? Ah, não, 2 não. Os 10. Como sempre fazemos, vamos inicialmente julgar os processos dos advogados presentes e, em seguida, passaremos para os advogados, eventualmente, de forma virtual remota. Vamos julgar agora o processo número 13 da pauta. É o 13 da pauta. Já a ostentação oral, havia um pedido de vista meu e eu estou trazendo, acompanhando o relator, que havia julgado assim. Direito de família, apelação civil, ação, regulamentação de guarda compartilhada alternada e de convivência, modificação parcial de sentença, guarda compartilhada estabelecida entre os cogenitores. O 13 é apelante apelado HPDF e apelante apelado RKSDA, onde são advogados Paulo Roberto Souza Leão e Paulo Souza Leão Filho e Bárbara Pimentel Fernandes e outros. E provido em parte, recurso da parte réia desprovido. Manutenção da sentença nos demais pontos, recurso da parte autora provido em parte, recurso da parte réia desprovido. Foi esse o resultado. Esse foi o 13, né? Vamos agora para o 22. Relatoria do desembargador Cornélio. 22. É agravo de instrumento. É um agravo de instrumento. 22. É o 08 16 777 58 2024. Tem um pedido de sustentação oral do Dr. Paulo Roberto Souza Leão, não é isso? Agravante JKCD, advogado Aleph Lázaro, e agravado SCPDS, representado pelos menores SPCD, e tem como advogado o Dr. Paulo Roberto Souza Leão. Advogador do agravado. O agravante não tem sustentação oral, né? Só do agravado, né? Da relatoria do desembargador Cornélio. Doutor Paulo, eu estou reduzindo aqui para 5. Tinha ouvido? Para 5 salários mínimos. Reduzindo para 5 salários. A nossa pretensão seria manter a decisão. Tá certo, eu pensei. Então, por outro lado, ok, fica à vontade. Desculpa. À vontade. Agradeço, desembargador. À vontade, senhor. Ele falou agravado, né? Mas... O senhor fica à vontade, tem um tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, Lermando Mota, eminente desembargador, Cornélio Alves, doutor relator, desembargador, Luiz Convocado, Luiz Alberto, caríssimo procurador de justiça, doutor Herbert Pereira, de tempos idos, colegas advogados, advogadas, senhores e senhoras serventuários, demais presentes. Cumpre-me, com respeito
e senso de responsabilidade, sustentar oralmente, nesta oportunidade, a defesa dos interesses da senhora Suana Carla Pinheiro da Silva e dos seus filhos menores, agravados neste recurso, buscando a manutenção da decisão de primeiro grau. Trata-se de um agravo de instrumento, interposto pelo agravante, constante nos autos, visando a redução dos alimentos provisórios. Foram fixados pelo juízo, alimentos num patamar de 8 salários mínimos. Por quê? Trata-se de uma ação de reconhecimento e de solução de união estável entre o agravante e a agravada, numa convivência de praticamente 12 anos, cujo início deu-se quando ela tinha completado 18 anos, e dessa união nasceram 2 filhos, crianças. O agravante exerce a profissão de médico, bem estabelecido, funcionário público e sócio de diversas clínicas de imagem, possuindo um razoável padrão patrimonial e financeiro. Nesse período de convivência com a então jovem, de 18 anos, ela não teve a oportunidade de trabalhar por pedido do então marido. Ele não permitiu que ela trabalhasse. Então ela permaneceu no lar, em casa, tiveram os 2 filhos após um período de convivência e mantinham um padrão dentro de um patamar razoável. Com a separação que se deu após desacertos na convivência, com supostas ameaças e brigas entre o casal, a mãe das crianças, ora agravadas, não tinha como se sustentar. Em primeiro grau, foi determinado o patamar de 8 salários mínimos para ele, alimentante, que possui um padrão financeiro de cerca, está nos autos, 60 mil reais. Por quê? Porque ele é médico, exerce a função de médico perante o ente público e é possuidor, além de patrimônio de imóveis, também de diversas clínicas de imagens. Então, ele possui esse padrão. O eminente relator, obviamente, com todo respeito, ao receber o recurso de agravo, diminuiu o patamar fixado em primeiro grau de 8 salários mínimos para 5 salários mínimos. Obviamente que respeita-se essa decisão. Acontece, excelências, que esse patamar de 5 salários mínimos não se encaixa nas necessidades das crianças. Escola, conforme consta dos autos, por documentos. Escola para as 2 crianças, demais cursos complementares, como cursos de línguas, esportes, dentre outras despesas, além de acompanhamento médico. Além de acompanhamento médico, as 2 crianças fazem acompanhamento, tanto com fonoaudiólogas, como também com psicólogas. E aí, o valor hoje das despesas da manutenção das 2 crianças ultrapassa o patamar, com todo respeito ao eminente relator, certamente, os 5 salários mínimos que foi
E a decisão, eu posso dizer, reitero o respeito, é interessante, porque fixou provisoriamente, podendo ser alterado, certamente, em primeiro grau, quando da decisão. Consta no despacho que concedeu o efeito ativo ao agravo. E, senhores desembargadores, o ordenamento jurídico pátrio, ele assegura como direito fundamental à criança o princípio de melhor interesse, expressamente previsto no artigo 227, além de ser reforçado no artigo 1694, parágrafo 1º. Excelências, a obrigação alimentar deve ser fixada em razão, e isso aí é de conhecimento de todos, um binômio, a necessidade e possibilidade. Desta maneira, reforça-se com todas as vênias a necessidade que ultrapassa o patamar de 5 salários mínimos. E que necessidade é essa? É uma necessidade que chega exatamente em 8 salários mínimos. E o pai das crianças, ele possui padrão que pode disponibilizar, que pode conceder, e é o que se pede, o patamar de 8 salários mínimos. Não está querendo se ultrapassar esse limite. Apenas que haja o sustento das crianças, inclusive não era nem como era antes, quando da convivência entre os pais. Dessa maneira, se espera, com todo o respeito, o não provimento do agravo de instrumento com a manutenção integral da decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 8 salários mínimos mensais. Valor esse proporcional às reais necessidades das crianças, e são crianças ainda na primeira idade, bem como a capacidade contributiva do alimentante, que além de remuneração compatível, ainda possui diversas outras escoras patrimoniais, como uma pousada em uma praia, um pequeno hotel, diversos outros imóveis alugados. Então, consta isso como uma possibilidade efetiva de manutenção dos filhos. E para encerrar, mesmo fixado em 5 salários mínimos, foi necessário ingressar com ação de cumprimento de sentença, porque o alimentante recusou-se durante 3 meses a prestar esses alimentos. Inclusive, houve ameaça de prisão por Sua Excelência, a juíza de primeiro grau. Houve um atraso considerável e houve problemas na manutenção da criança, um atraso em escola, dentre outros problemas. Dessa maneira, confiando, senhores desembargadores, no elevado senso de justiça dessa egrégia Câmara, certo de que os direitos indisponíveis das crianças irão prevalecer sobre argumentos, com todo respeito, frágeis e insuficientes da parte agravante. Agradeço a atenção. Bom, o voto já foi divulgado. O meu voto é no sentido de reduzir a pensão de 8 para 5 salários mínimos, em consonância com o parecer do Ministério Público. Que a Câmara está à unanimidade, confirma. O que eu considero aqui é que o alimentante também está numa situação, uma enfermidade grave, e não está certamente trabalhando da forma que ele trabalhava. Isso é uma decisão provisória que pode ser mudada posteriormente. A unanimidade, a Câmara acompanhou o voto do relator. Agora o 14... Agradeço a atenção, Excelência. Obrigado, Excelência. O 14 é a Unimed e advogado Fernando Fernandes e YV, doutor Bruno, não é? É o 14. Apelação Civil 080, 3197, 82, 2023. Tem sustentação oral das duas partes? Parece só o doutor Bruno, né? Aqui está certo mesmo, a apelante é a Unimed, porque às vezes está invertido, né? Isso atrapalha, mas aqui
Pelo desprovimento. Pelo desprovimento, né? Pelo desprovimento, a unanimidade, né? Então, Excelência dispensa. Vamos para o 18. O 11, 12, 13 não cabe sustentação oral. 11 também, viu, desembargador de Lermando? Pois não. O 11. O 11 não cabe, salvo engano. O 11 não cabe sustentação. O 11, é isso mesmo. O 11 não cabe sustentação oral. Agravo contra a decisão que negou o provimento ao agravo monocraticamente. É um agravo interno. Então, o 11 não cabe sustentação oral. É o 11. O 11 e o 12 não cabe sustentação oral. Vamos agora para o 18. O 18 da relatoria, de minha relatoria, que não cabe sustentação oral. É um agravo interno, não é? O 23 já foi, né? O 23 não, né? Não, foi o 22. Foi o 22. O 23 da relatoria do embargador Cornélio, agravo de instrumento 081, 29, 83, agravante Apivida, agravado AMDLF, representado por Janaína Beatriz. Sustentação oral requerida pelo Dr. Bruno também, né? Dr. Bruno Só as fraudas, doutor? Eu estou mandando excluir as fraudas. Somente. Não, perdão, doutor. É porque esse 23 tá na minha pauta também, mas eu já renunciei esse processo, eu não sou Tudo mais bem. advogado. Pronto, então julgado já. Era só a questão das fraudas. O 23 já foi. O 24 é Apivida, agravante 081-6655, agravante Apivida, agravado Hector Cavalcante Melci, no agravo de instrumento interposto pelo plano contra a decisão que determinou o bloqueio de contas da relatoria do embargador Cornélio Alves. Desprovido. Algum advogado? Desprovido? Desprovido. Desprovido. Muito obrigado a todos. Bom dia. Ok. Esse é o O 25. o 24, né? 24. O 24. O 21? 25 agora, É 21. Isso aqui é 21. É 21. O 21 não, é o 20 que teve um pedido de adiamento do advogado, que foi deferido, não é? Apelação civil 085 1394 81. Apelante apelado de Fúvio Saulo Mafaldo, apelante apelado do Ministério Público. Esse foi um pedido do advogado, de minha relatoria, e foi deferido o adiamento, que o advogado tinha uma audiência previamente agendada noutra vara ou comarca. O 21, né? Esse agora é o 21. O 21 é apelação civil 081 32 30, apelante Rafael Fernando de Castro, advogado Fernando Lucena Pereira dos Santos Júnior, e apelado Divep Automóveis, não é? A doutora representa quem? Rafael, que é o apelante, não é? Tem duas sustentações oral ou só uma? Só uma, né? Só uma. Então o recurso está sendo provido, Excelência. Né? O recurso está sendo provido. Não é? Obrigada. É unanimidade. Falta o voto do Luiz Alberto, né, somente, né? 5.000, dando moral. Falta só o voto do Dr. Luiz Alberto, né? 21. Já, né? Provido a unanimidade. Da importância adimplência. Eu indago se há algum advogado virtualmente. Já chamamos todos os processos. Há algum advogado virtualmente? Não, né? Não tem nenhum advogado inscrito virtualmente. Então, todos os processos foram julgados. Não é? Tem ninguém na sala, todos os processos foram Excelência. julgados. Pois não. Pode falar. Pela ordem, o 16 de pauta, ele foi julgado ou não? Um momento só. Ainda não. O 16 não. O 16 ainda não. Como é o nome do Vossa Excelência? Victor Franco, pela parte apelante apelada, apelida assistência médica. Apelante apelado Apivida, há dois apelos, né? E aqui consta Perfeito. apelante apelado Nailane, não é?
É isso? Estou com Não consta subestabelecimento vínculo, não. juntado nos autos, Excelência. Como é? Subestabelecimento juntado nos autos para Você proceder com representa a quem, no caso? sustentação. Referente à Apvida, assistência, advogado da Apvida. Como é o nome do Vossa Excelência e OAB? Victor Franco, OABBA 72524. Representando a Vida. Perfeito, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Pelo tempo regimental, pediria, como o desembargador Cláudio sempre diz, assegurado o direito à objetividade. Tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Prometo ser o mais breve possível. Vossa Excelência chegou agora a imagem. Muito bem. Estamos ouvindo. Pode falar. Gostaria inicialmente de saudar Vossa Excelência, presidente dessa colenda Câmara Civil, demais membros, relator, colegas que nos assistem, serventuários. Excelências, em breve síntese, a parte autora ela informa que procurou atendimento médico devido a sintomas cardiológicos, como cansaço, dificuldade para respirar, dores no peito, paralisia no braço esquerdo. Ele foi atendido, foi medicado, posteriormente voltou para sua casa e, nesse interim, continuou com essa sensação de cansaço, esses sintomas cardiológicos. Quando voltou ao hospital, foi visto a necessidade de fazer uma cirurgia. Essa cirurgia foi feita, Excelência. Diante do exposto, a parte autora, a juíza apresenta demanda requerendo condenação da Apvida, da operadora, por suposta negligência no atendimento, uma vez que, segundo ele, essa cirurgia deveria ter sido feita no primeiro atendimento. Excelências, a operadora de plano de saúde ela não pode responder pelas reclamações de parte adversa, posto que em todo o desenrolar do processo não se verificou nenhum ato ilícito. Houve o primeiro atendimento, houve a liberação de cirurgia, houve o atendimento em UTI, as requisições médicas sempre foram liberadas, todos os procedimentos que foram requeridos pela parte autora. Havendo reclame apenas, Excelências, quanto alegado a um suposto erro médico. Então, há clara ilegitimidade, por exemplo, passiva do hospital, e essa deve, inclusive, ser declarada. Ainda mais quando consideramos o que aponta o artigo 932 do Código Civil, que presume objetiva a responsabilidade do empregador por seus empregados. Em caso, Excelências, a Apvida ela nunca criou óbice, como eu já havia mencionado, para viabilizar atendimento, realização do tratamento almejado. A autora, ela busca, em 22 de dezembro de 2022, o atendimento na emergência, apresentando dotoráxica. Dotoráxica é atendida, é tratada, é feito o ECG, é feito a dosagem de troponina, para que Vossas Excelências entendam, a dosagem de troponina é que verifica se a pessoa está tendo algum tipo de parada cardíaca, se está tendo algum tipo de infarto, tá? Então, foram feitas as investigações e a troponina, inclusive, está nos autos, foi verificada que não tinha alterações significativas. Então, obviamente, é dada alta. Ele continuou sentindo os problemas cardíacos, voltou, fez-se novo exame e verificou que ele passava por algo, por um infarto naquele momento, e foi atendido de pronto, foi feita a cirurgia e foi salvo. Tá? Então, não há o que se falar de ato ilícito, não há o que se falar de erro grosseiro. Existe todo o quadro clínico que foi verificado por parte da operadora de saúde e seus médicos, né, para o autor. Diante disso, Excelências, é que se requer, como eu falei bem breve, o provimento do recurso e a reforma em sua totalidade da sentença quo para julgar os pleitos da parte recorrida indeferidos e, alternativamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pelo princípio da eventualidade,
é que se quer também a reforma parcial, pelo menos, excelências, para reduzir ou retirar a indenização por danos morais, porque, como eu disse, não houve ato ilícito, foi atendido em todos os procedimentos liberados. É o que se requer, excelências. Eu agradeço a paciência e a franquia da pauta. O relator do embargador Luiz Alberto e está desprovendo, e a Câmara está acompanhando a unanimidade, desprovendo ambos os recursos, correto? Parece que tem um advogado em sala. Tem uma advogada em sala, por gentileza. Doutora Laís. Doutora Laís está em sala? Não. Não tem nenhum advogado em sala, virtualmente, né? Os processos foram todos julgados. Ainda na ordem administrativa, a pauta da sessão anterior, no silêncio, eu dou por aprovado, né? Então, não havendo mais processo em pauta para julgamento, declaro encerrada a sessão. Um bom dia para todos.